Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos trazer aqui agora a atualização para vocês do resultado da Home, né? O mercado está divulgando aí que ela teve um prejuízo de menos 44% em seu lucro líquido, mas esse menos 44% ele é comparado, é o comparado de primeiro trimestre de 2024 com o primeiro trimestre de 2025. Na verdade, a Home vem apresentando alguns desafios, vou mostrar para vocês isso graficamente, conforme nossos estudos, a gente traz nossa metodologia de investimento, temos ela, nossa carteira de portfólio, carteira simulada, e estamos de olho, né? A gente viu de fato o seu lucro líquido deteriorando, como aconteceu em outros momentos com ela também, e nós temos um preço teto pré-estabelecido ali. Toda vez que ela apresenta um resultado, que ela traz um resultado desafiador, um resultado acima da estimativa, esse múltiplo ele é atualizado. E atualizamos para vocês, eu vou mostrar hoje para você qual que é o preço máximo que nós estamos pagando por esse ativo. Então, conforme nós podemos ver nesses dados aqui, ó, nesse resumo, no primeiro trimestre de 2025, a entrada de pedido da Home cresceu 41% para 422 milhões, com contribuição significativa da unidade de máquina da Home B mais W, né? A receita cresceu, pessoal, 31%, totalizando 273 milhões, enquanto as margens operacional melhorou 17%. Quase dobrou sua entrada de pedido em relação ao ano anterior, resultado de uma carteira de pedido de 430 milhões. A receita de locação apresentou um forte crescimento de 27%, representando 25% da receita unidade de máquinas, enquanto o lucro líquido atingiu 10 milhões, um aumento de 10%. A Home permanece otimista com relação a 2025, foco no avanço tecnológico e expansão de mercado, pessoal. Então, o que acontece? A gente tem aqui o gráfico que a gente sempre utiliza, a gente coloca essa linha para vocês, essa linha amarela que é o lucro líquido, e de fato a gente testemunha aqui uma queda no lucro líquido. A gente viu o lucro cair 48%, né, nesse período aqui. Da mesma forma que nós presenciamos também essa queda aqui nesse período no passado. A gente viu o lucro líquido também cair, por incrível que pareça, 46%. Logo após, nós vimos esse avanço no crescimento aqui da empresa de 144%. Talvez isso pode estar acontecendo. Então, nós vamos tentar entender mais ou menos o que aconteceu com a Home, buscando aqui esses fatos, aqui, tentando entender esse relatório, para que a gente possa verificar se isso é um fato atípico, né? Ou se é realmente uma questão de dar a devida atenção e ter o devido cuidado com o ativo. Fato é que a gente não preocupa muito com o resultado intermediários, que são os resultados trimestrais. A gente vai dar a devida atenção, a gente faz apuração anualmente. Lógico que cada resultado a gente está acompanhando aqui de perto. Então, conforme dito para vocês, 41% de crescimento de pedidos e tudo mais. Só que o mercado, ele focou exatamente nesse critério aqui. Quando a gente olha aqui, de fato, a gente compara os resultados do ano a ano comparado, a gente percebe que a Home teve alguns desafios aqui. Seu lucro operacional caiu, o EBITDA ajustado e também, principalmente, o lucro líquido. A empresa vem informando aqui que teve alguns desafios com o empreendimento Vila Home. A Home fez um empreendimento, um condomínio onde ela participa, e aí, ali ela teve que fazer alguns ajustes do valor presente, que comprometeu ali o seu resultado operacional. Bom, se isso foi comprometido no curto prazo, acredito eu que no longo prazo isso pode se resolver. Mas a gente não trabalha aqui com expectativas, a gente trabalha com esses dados de realidade que a gente consegue ver aqui no gráfico. Então, o que acontece? A gente percebe que ela está no fundo aqui interessante, né? Ela rompeu aqui, está querendo subir, então a gente percebe uma certa resistência para continuar essa tendência de baixa. O que vai definir, de fato, para ela continuar essa tendência de baixa são seus resultados operacionais. A gente percebe que a Home ela tem um bom resultado, tá? Com relação à sua receita, mas ela está tendo um custo elevado do seu capital, que está trazendo um lucro líquido cada vez mais desafiador. Mas vamos aguardar o próximo resultado. Quando a gente olha aqui o índice de confiança empresário industrial, a gente percebe uma queda, tá? Ele estava no alto nível ali, teve uma queda, como teve queda aqui também no passado, tá? Então, o que eu quero dizer isso aqui para vocês? A gente
entra muito em pânico, a gente fala muito isso para vocês, a gente deixa as coisas fluírem, até porque nós não temos só a Home no mercado, a gente não tem todo o capital alocado em Home, a gente diversifica e ela vai nos direcionando. Se a gente perceber que de fato esse lucro líquido dela está ficando negativo, a gente muito provavelmente a gente tira a Home da carteira, coloca outro ativo ou faz alguns ajustes ali e para de aportar na Home. Então, isso é o gerenciamento, não tem o porquê você imaginar que ela vai continuar assim, você vai vender, e você desfaz do ativo, daqui a pouco o ativo melhora, ele sobe e você fica de fora, né? Então, aqui, ó, quando a gente vê sobre os pedidos, a gente percebe que os pedidos estão aumentando, né? A gente tem aqui a entrada de pedidos aqui, ó, é alto. Então, isso aqui no futuro pode fazer preço, né? Aqui, por exemplo, aqui, ó, nós temos a carteira de pedido, mais uma vez, nós temos aqui uma carteira de pedido muito elevada. Então, isso aqui é importante. Isso aqui é o modelo de negócio da Home se estabelece por isso aqui. Aqui, com relação ao valor intrínseco, que é o valor que a gente pondera aqui com o nosso valor máximo de preço que a gente paga pelo ativo, está 9,19, ou seja, a cotação hoje está 9,3, então está 2 centavos abaixo. Desculpa, 2% abaixo. Então aqui nós já temos um preço pré-estabelecido aqui para a Home. Acima desse valor a gente para de alocar. Veja aqui, o quanto é importante você ter seu portfólio diversificado e fazer essa gestão de patrimônio, que quem comprou aqui nesse período pagou muito caro por esse ativo, né? Você pode ver que estava em vermelho aqui. Agora, quem comprou nesse período, o tempo todo a pessoa trabalhou, conseguiu operar com margem de segurança. A gente vê que o valor intrínseco da Home, ele subiu 16% nos últimos anos, mas a gente está próximo desse limite, porque toda vez, olha, veja que aqui, ó, nesse período, 18 2023, nós tínhamos um valor intrínseco de 18,70. Hoje nós temos um valor intrínseco bem abaixo disso, 9,18. Então, ela perdeu valor com o tempo, tá? É isso que está dizendo aqui para a gente. Bom, vamos dar uma olhada aqui para a gente entender melhor isso aqui. Quando a gente olha esse gráfico, a gente percebe que ela teve uma queda no seu lucro por ação, conforme nós podemos acompanhar aqui. Nesse período aqui ela subiu forte, aqui ela praticamente lateralizou, né? E aqui a gente percebe, igual eu falei para vocês ali em cima, uma cotação bem acima do lucro. A relação preço-lucro estava contra você, investidor. E nesse momento nós temos aqui bem próximo, né? Em alguns outros momentos ofereceu mais oportunidade. Aqui, por exemplo, ofereceu excelente oportunidade de compra do ativo. Mas continuando aqui, por exemplo, quando a gente vê aqui o fluxo de caixa livre da companhia, a gente percebe o quê? A gente percebe que nesse período aqui ela teve um fluxo de caixa livre negativo e agora está tendo um fluxo de caixa positivo. Já esteve melhor no passado, mas ela tem um fluxo de caixa livre positivo. Isso é muito bom. Quando a gente olha aqui quantidade de ações em circulação também, a gente percebe que ela mantém, ela não tem muita, ela não coloca muita ação em circulação. Isso é muito importante porque existe esse alerta no mercado, né, para que a empresa ela emite muitas ações, então é um pouco arriscado, porque quanto mais ações em circulação que temos, você terá menos dividendos e terá mais ações em circulação. Então, a base acionária aumentará bastante. Isso pode comprometer o resultado, tá? Quando olhamos aqui a receita da Home, como eu disse para vocês, ela caiu menos que o lucro por ação, né? E aqui a gente percebe o seguinte, ela teve aqui esse período de constante alta, aqui teve uma pequena atualização e agora a gente vê ela subindo um pouquinho e a gente vê a cotação bem abaixo dessa receita por ação. Isso aqui é algo muito interessante. Logo após a receita, nós vamos ter ali o lucro bruto. A gente vê também que o lucro bruto começa a crescer aqui, tá? A gente vem aqui no resultado, lucro operacional. A gente vê o resultado operacional da companhia caiu muito. Então, ele saiu ali de 279 milhões e a gente vê 99 milhões. Então, isso aqui é um alerta, tá, pessoal? Isso aqui é um alerta, a gente vê a cotação por cima, então a empresa precisa melhorar isso aqui. Para você ter uma ideia, nós estamos com lucro operacional aqui abaixo de 2021. Então, isso aqui, para mim, é um alerta, tá? E, por fim, nós temos aqui o lucro líquido, né? A gente vê o lucro líquido caindo bastante aqui, ó.
nesse período, a gente vê essa queda forte, que é os pontos de atenções principais que a gente trouxe aqui para vocês. Consequentemente, o que a gente percebe aqui? Quando uma companhia ela acaba trazendo um resultado operacional comprometedor, um lucro líquido comprometedor, a gente vê que isso pode comprometer a distribuição de lucro da companhia. Hoje ela distribui 65% e consegue reter o restante para investimento, capex, seja o que for. Muito provavelmente, caso ela continue tendo esse resultado comprometedor, isso traz uma sensação de insegurança com relação aos dividendos para você que é investidor de longo prazo. Bom, a Home ela não tem uma estimativa de resultado pré-estabelecida, ou seja, ela não tem ali analistas fazendo cobertura, trazendo essa estimativa de resultado, de lucro por ação, enfim. Então, nós temos aqui que ela está em tendência de baixa, né? No caso aqui, sumário, nas médias móveis. Quando a gente olha aqui, na minha opinião, ela está lateralizada, tá? Dessa forma aqui. E nós temos uma indefinição aqui, lógico que está em tendência de baixa, mas como eu disse para vocês aqui, essa tendência de baixa depois subiu. Acredito eu que possa, nesse próximo resultado, apresentar um resultado melhor. O que é que eu faço aqui particularmente com a Home? Eu tenho ela na nossa carteira simulada, e ali ela é a que mais pagou dividendos, conforme vocês podem ver aqui embaixo, ela pagou bastante dividendos. A gente não tem necessariamente aqui, ó. Eu venho aqui, veja que nós não estamos fazendo aporte na Home há muito tempo. Ela teve uma queda de 23%. E nós temos aqui margem de segurança. O preço teto é 18,16, o valor intrínseco de grátis 18,30 e a cotação está 9 e pouquinho aqui. Então nós temos ainda essa margem de segurança aqui, né? E o nosso preço médio aqui. Só que aqui a gente começa a equilibrar isso aqui para fazer essa diversificação. Como você já tem acompanhado minha carteira do canal, aqui o máximo é 50%, então eu não faço mais aporte aqui nessas ações do Brasil, caso eu fosse fazer aporte hoje. E muito provavelmente esses preços da Home vai se ajustar mais ainda para que a gente possa pegar uma oportunidade melhor e adicionar valor financeiro nela com margem de segurança e se proteger mais do ativo, ok? Então, para finalizar para vocês aqui, eu vou adicionar aqui os indicadores que eu considero relevante, né? Aqui nós colocamos uma projeção otimista e uma projeção conservadora com relação ao fluxo de caixa descontado, de acordo com as plataformas que a gente utiliza aqui. E ali nós temos um preço-alvo interessante, ali perto de 27. Então, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Não é para você comprar ali, enfim, não tem nada. Isso aqui, nós temos um preço teto que a gente pré-estabelece aqui, que a gente vai pagar pelo ativo. Caso ele continue subindo e busca essa margem otimista de projeção de fluxo de caixa descontado, a gente vai ter uma rentabilidade aqui. Por exemplo, aqui, a gente pega aqui, imagine que nosso preço chega nesse ponto, ela tem aí 44% até chegar essa fluxo de caixa descontado. Ou ela tem também, ela pode cair, caso ela caia até esse período, ela pode cair 53%, onde a gente consegue mensurar uma oportunidade melhor de compra, ou alguns outros players estão olhando esse patamar de preço, ok? Então, nós vamos ficar olhando isso aqui, nós vamos continuar fazendo o nosso gerenciamento de risco da carteira, e se percebermos que há necessidade de tirar o ativo do portfólio, a gente tira, ou apenas a gente faz alguns reajustes ali e vai portando em outros ativos. Nesse momento, nós temos apenas 3 ativos na carteira e a reserva de oportunidade. Então, assim, a gente quer trazer esse estudo para você atualizado, eu quero que você deixe seu comentário aqui, que o seu comentário ele é muito importante para fazer uma análise e trazer essas informações para você de forma bem objetiva, de acordo com a sua dúvida, tá? Então, isso aqui a gente olha o resultado, mas a gente acompanha os próximos passos da companhia, a gente deixa ela trabalhar e apresentar bons resultados para a gente continuar sendo sócio. Então, em resumo, o ativo que você colocou hoje no seu portfólio não quer dizer que necessariamente ele permanecerá por longo prazo no seu portfólio. Você não pode abandonar seu ativo aqui na carteira, você continua fazendo as suas devidas manutenções, usando esse critério ou usando qualquer outro método que funcione para você fazer o seu gerenciamento aí do seu dinheiro, tá bom, pessoal? É isso que os grandes players fazem, grandes gestores fazem,
para fazer o seu gerenciamento de risco, tá bom? Pessoal, bom investimento para vocês. Se tiver algum ativo que você queira que eu fale aqui, deixa aqui abaixo escrito que a gente traz um estudo completo para você, ok? Um abraço, pessoal.